Eu saudo meus amados irmãos e minha amadas irmãs com a gloriosa paz do nosso Senhor, único e suficiente Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu com seu sangue inocente por mim e por você, que escorreu e verteu o seu sangue para alcançar a salvação deste mundo, desta humanidade. Amados irmãos, estou aqui para contar uma experiência em que aconteceu comigo, eu, pastor Diego, pastor chamado por Cristo, para sofrer por Evangelho, para estar pregando e anunciando o reino dos céus. Tudo isso que aconteceu comigo, que eu vou estar passando para meus amados irmãos, Deus ele tem me dado visões, ele tem me dado muitas visões, sonhos, tem me mostrado profecias, e muitas eu não estou passando para a igreja porque ele assim não permite. Então esta madrugada, aonde eu me encontrava na minha casa, dobrando o meu joelho, por volta de 4h47 da manhã, aonde eu já estava abrindo um clamor de oração, aonde eu já estava orando, aonde já estava já em espírito, em consagração com Deus, passei a dobrar o meu joelho nesta madrugada, orar, clamar, pedindo a Deus a resposta. Por que tanta luta? Por que tanta afronta? Por que tanta perseguição nesta obra, nesta igreja Arca de Deus dos últimos dias? Amados irmãos, você que está ouvindo aí agora, em nome do Senhor Jesus, esta mensagem, você que é membro, você que está se unindo a esta obra, você que ora pelo crescimento dessa obra, você que está orando para que esta igreja venha crescer, para que esta igreja venha abrir as portas aí na tua cidade, testifique de tudo que será falado, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Quero avisar os membros que são membros desta igreja, quero avisar a todos, até mesmo os irmãos que saíram, você membro que saiu desta igreja, que todos prestem atenção, se você está ouvindo este áudio agora neste momento, naquilo que Deus ele me mostrou acerca desta obra, porque às vezes as pessoas não entendem que é Deus em que levanta a obra na terra, é Deus é quem constitui o homem e a mulher para administrar a sua obra na terra. Paulo estava brigando contra a igreja, quando Paulo brigava contra a igreja, ele brigava contra Jesus Cristo. Então veja que ele disse: Paulo, por que tu me persegues? Está perseguindo a Cristo. Irmãos, esta mensagem que eu vou dizer para vocês, primeiramente, antes de tudo, eu quero deixar um capítulo e deixar um versículo para falar para todos a experiência que eu tive com Deus nesta madrugada, que é de muita importância para aqueles que estão se unindo, é de importância para aqueles que estão saindo, é de importância para aqueles que estão na obra de Deus, que são membros, é de importância para você que não é membro da igreja, é de suma importância também. E a palavra nos diz em Jeremias, capítulo de número 23, profeta Jeremias, capítulo 23, no versículo de número 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, mas aquele que tem a minha palavra, fale a palavra com verdade. Que tem a palha em comum com o trigo, diz o Senhor. Então a Bíblia está nos relatando que aquele que tiver um sonho, conte o sonho. Então, você pode ver aí nesse YouTube, pelo tempo que eu estou aqui, nunca fiz um vídeo assim, falando de alguma experiência minha, algo que Deus me mostrou, algo que Deus me revelou.
Mas hoje Deus permitiu com que eu fizesse essa gravação, porque quando eu acordei Ele diz: grave e fale para o meu povo. Então agora eu estou tendo este tempo de separação para conseguir transmitir para a igreja do Senhor Jesus a mensagem daquilo que Deus Ele me passou nesta madrugada por volta das 4h47 da manhã. Irmãos, eu estava orando, estava de joelhos, orando a Deus, e orei até com que peguei no sono. Quando eu acabei pegando no sono, o que aconteceu? Eu recebi ali uma visão da parte do Senhor. Eu vi o planeta Terra, o planeta, o globo, um planeta, um globo, e aquele planeta Terra eu via um globo que o Senhor me mostrava. E aí eu logo percebi que aquilo ali era algo espiritual, que Deus ia me dar alguma experiência. Então eu fiquei esperando com que a voz em espírito me falasse algo. Só que daquele globo que eu estava vendo, ele veio se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, até que se tornou como se fosse um mapa mundi, o mapa do planeta Terra, um mapa mundi. O mapa mundial, ele ficou sobre as minhas mãos. Então eu pude ver as minhas mãos e o mapa. O mapa estava sobre as minhas mãos. Então eu fiquei observando aquele mapa, perguntando: o que será que Deus quer me mostrar? Qual será o mistério que Deus quer me mostrar nesta madrugada? Porque antes de eu dormir, eu falei: Deus, me fale comigo. Como eu falei com os irmãos antes, fale comigo, porque de tanta prova, de tanta luta. Então, irmãos, eu comecei a olhar o mapa mundi, e quando eu olhava o mapa mundi, pingava gotas de sangue. Aquelas gotas de sangue ia pingando em cada continente. Continente norte-americano, continente sul-americano, continente africano. Ia pingando aquelas gotas de sangue pingando em cima daquele mapa. Então eu passei para olhar, olhei aquele mapa, estava já tomado ali com diversas localidades, diversos países, cheio de sangue, gotas de sangue. Então eu não entendi o que era aquilo. Eu falei: Deus, mas o que representa isso? É o sangue do Cordeiro que veio para tirar os pecados do mundo, é o sangue do Cordeiro que veio para salvar os mundos. Ele falou assim, ó, a voz audível falou para mim: meu servo, essa são os locais, as localidades aonde eu vou abrir a minha igreja na terra. A obra que eu confiei nas mãos de vocês, aonde eu vou abrir a minha igreja. E aí aquelas gotas de sangue caíam, e aí aquelas gotas de sangue começavam a ficar vermelhadas, sabe? Vermelho forte. Aonde que eu passei para olhar para elas, e ali, irmãos, em espírito, o meu olhar, ele foi como se fosse um olhar com um zoom, e eu entrei para dentro de um país aonde estava uma daquelas gotas de sangue. Creio eu, aqui no Brasil, Porto Alegre, porque quando eu entrei naquele país ali, eu vi os irmãos aqui de Porto Alegre fazendo a obra de Deus, fazendo visita. Só que nós não estávamos fazendo visita em casas. Era um edifício grande, de 5, 6 andares, um edifício alto, grande, aonde a gente estava visitando cada casa, pedia a autoridade para entrar naquela casa, e naquela casa fazer a oração pelas famílias. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele me mostrava, eu era fora, eu estava vendo o meu corpo. Eu estava vendo o meu corpo fazendo a visita. Eu estava vendo aquela visita e observando. E a voz me dizia: observa.
Eu observava aquela visita. Então ali nós estávamos ali trabalhando na área da libertação, aonde eu via que o demônio ia pegar uma faca para matar um dos meus irmãos que estava ali. Só que porém eu cheguei correndo na frente daquele demônio, e empunhei as mãos e repreendi em nome do Senhor Jesus. Pedi para que toda a legião de demônio fosse expulsa. Toda a legião de demônios fosse expulsa daquele demônio que estava com aquela faca para matar aquele meu irmão. E Deus, na visão, Ele não me mostrou o rosto daquele irmão, mas Ele estava conosco na visita. Mas Deus não me mostrou quem era. Deus não me mostrou o rosto. Então, amados irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele também me trouxe o discernimento que nós, pastores, temos que fazer a obra em prol da libertação das almas nas casas. Temos que fazer a obra em prol de vidas que estão sendo aprisionadas no seu lar, na sua casa, na sua família. E libertar das garras de Satanás, porque tem muitas pessoas oprimidas. E Deus, Ele sonda o coração de tudo e todos. Ele disse: meu servo, muitos estão indo fazer a obra preocupado com a visualização que vai dar no YouTube, ou até mesmo a repercussão que vai dar na igreja. Mas poucos estão preocupados nos últimos tempos com a libertação verdadeiramente das almas. Então, meus amados irmãos, eu vi em cima desta visita, quando eu estava observando, tinha algo lá em cima que estava marcando como se fosse uma bússola em cima. Só que naquela bússola não era aquele tempo que estava marcando, não era uma bússola, era uma coisa que marcava a quantidade da vida, tipo, marcava quanto tempo restava. Só que aquilo estava cheio, era de sangue, era o sangue de Jesus Cristo. E aí eu via aquilo e analisava, e a cada visita que a gente fazia, a cada casa que a gente entrava, ia diminuindo. A cada visita, a cada casa que ia entrando, que nós fazia visita, ia diminuindo o sangue, ou a vida ia acabando. Você que era do mundo vai entender. Em toda briga, em todo jogo de briga, de violência, tem em cima lá o tempo de vida que aquele personagem lá tem. Era isso que estava acontecendo, essa visão que eu vi. O tempo de vida das pessoas, o tempo se acabando. Aí eu perguntei: Senhor, o que é este sangue que eu estou vendo, este tempo que está acabando a cada visita? E aí me foi mostrado, me foi manifesto, e ele disse assim: é o sangue do Cordeiro. O tempo está se acabando, e aquele ali é o sangue do Cordeiro. Que o tempo, como diz na minha palavra, que o sacrifício da cruz, o sacrifício do sangue do Cordeiro será tirado. Então, meus amados irmãos, eu me atentei e vi pela palavra de Deus que o sacrifício de Cristo vai ser tirado no arrebatamento. Quando Ele vier para buscar a igreja, vai se salvar só aqueles que são participantes do sacrifício, do sangue do Cordeiro. Vai se salvar só aqueles que estão lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Então, quando a Bíblia nos fala que o sacrifício será tirado, também será o sacrifício da igreja. A igreja será tirada da terra, e o povo vai sofrer a ira de Deus porque não quis aceitar o sacrifício, quiseram adorar a besta, a sua imagem. Então, irmãos, isso é para que a gente venha se preparar. Isso é que a gente venha estar preparado, estar lavado, remido no sangue do Cordeiro. Irmãos, faça uma lista dos seus pecados, porque eu tenho pecado, tu tem pecado. Faça uma lista dos seus pecados. Liste os seus pecados e busque sair. O que você está fazendo de errado que ainda não agrada a Deus?
É na tua vida espiritual? É na tua vida sentimental? É na tua vida financeira? Você comprou e não pagou? Você está fora da lei dos homens? Analise, irmãos, a si mesmo. Analise a si mesmo. Em o nome do Senhor Jesus, porque o tempo está acabando. O sacrifício de Cristo está sendo tirado na terra. E nós temos que nos limpar. Faça uma lista de pecado. Para de fazer lista de pedido. Para de fazer lista de ser usado. Faça uma lista contra os seus pecados, porque Jesus Cristo está voltando. O sacrifício está sendo tirado da terra. E foi isso que Ele me mostrou neste sonho, irmãos. Foi isso que Ele me mostrou neste sonho, que é uma visão de Deus. Porque Ele me mostrou também na terceira parte do sonho os demônios furiosos. Quando nós saímos dessa parte, mostramos demônios furiosos. Demônios furiosos. Os demônios estão furiosos na face da terra. Os demônios estão agindo mais porque eles sabem que há o tempo. No mundo espiritual eles sabem tudo o que está acontecendo. Então quem não estiver em jejum, em oração, em busca constante, em verdade com o Senhor Jesus, não vai aguentar. É tanta prova, é tanta luta, é tanta perseguição. É por isso, irmãos. E Ele me mostrou no final dizendo: meu servo, sabe por que eu te mostrei o sangue? Sabe por que eu te mostrei o sangue também do tempo acabando? Porque o tempo é breve. O tempo é breve. E eu dei o meu sangue para abrir esta igreja. Eu entreguei o meu sangue para abrir esta obra. Porque esta obra é de Deus. E vai ser rápido. Porque o tempo é breve. Serão poucos, mas serão chamados os escolhidos. Não estou dizendo que a nossa igreja é melhor. Não estou dizendo que nós somos melhores do que o outro, mas foi Deus que separou esta obra para que os irmãos venham alcançar a salvação, para que nós venhamos, todos nós, se limpar. Aqui quem fala com vocês é o pastor Diego, aonde um dos pecadores, eu sou um dos maiores, aonde eu sou um dos maiores pecadores, assim como disse o apóstolo Paulo. Mas não é que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu prossigo por alvo, irmãos. Se eu tenho meus problemas, as minhas falhas, eu estou lutando para não permanecer e me salvar, porque eu quero ser salvo. E eu te pergunto agora, quem de nós é digno de herdar o reino dos céus? Quem de nós é digno de ser chamado santo? Quem de nós é digno de dizer que estamos com as vestes lavadas? Quem de nós é digno de dizer que vamos vestir as vestes brancas no céu? Que Deus fale mais no seu coração. Darei conta no dia do juízo de tudo que será falado. Deus vai me cobrar se tudo isso que eu falei foi invenção ou ficção na minha mente, ou se realmente o Espírito Santo te mostrou. Ele vai testificar no seu coração. Ore a Deus em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso sejais com todos vós. Amém.